Você sabe a diferença entre a dieta cetogênica e a dieta da proteína? As duas ficaram muito conhecidas para ajudar aí no processo de emagrecimento, mas elas são extremamente diferentes. If you will tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Olá, eu sou a Mafê Nutri e nesse vídeo de hoje eu quero falar um pouco mais sobre a diferença entre a dieta da proteína e a dieta cetogênica, porque muitas vezes essas duas estratégias elas ficam bem bagunçadas e confundidas aí. As pessoas elas misturam um pouco as duas estratégias ou muitas vezes não sabem muito bem o que é uma estratégia cetogênica. A gente nem gosta muito de chamar dieta cetogênica porque é uma estratégia. A gente não fica longos períodos fazendo uma estratégia cetogênica, eu vou explicar por quê e qual a diferença entre as duas. Então, para vocês entenderem um pouquinho mais, aquela famosa dieta da proteína é uma dieta usada muito para as estratégias de emagrecimento, porém, ela é uma estratégia onde a gente pode gerar uma grande inflamação no nosso corpo, nas nossas células, e isso acaba saindo tiro pela culatra. Você vai tentar ali perder peso, mas ao mesmo tempo você vai estar se inflamando, consumindo uma grande quantidade de proteína animal, pode trazer vários prejuízos para as questões do seu metabolismo de colesterol, de triglicérides, você pode aumentar a sua glicemia, inclusive, mesmo retirando carboidrato. Você pode atrapalhar todo o seu sistema digestivo e acaba que longos períodos fazendo essa estratégia pode causar sérios problemas de saúde ainda. A dieta cetogênica já é uma estratégia, que eu vou falar mais estratégia do que dieta. A gente usa com o intuito de reduzir a carga glicêmica, né, do nosso dia ali alimentar, né, dos carboidratos. Eu vou explicar o que é reduzir essa carga glicêmica, fazendo com que o nosso corpo seja obrigado a produzir corpos cetônicos, por isso o nome cetogênica. E esses corpos cetônicos é que vão melhorar aí toda a nossa resposta metabólica e assim fazer com que a gente perca gordura de uma forma muito mais saudável, fora que a estratégia cetogênica ela não traz só esse benefício do emagrecimento, mas ela também pode controlar inúmeros processos inflamatórios. Então ela vai ajudar em quem tem doenças autoimunes, dores articulares, dores de cabeça, ou tem que melhorar a resposta do próprio sistema imune, essa resposta digestiva. Então tem vários benefícios aí em fazer uma estratégia cetogênica. Então a cetogênica, ela vai ter como base principal controle do consumo ali de carboidrato, pensando na carga glicêmica. Então, numa cetogênica, a gente pode ter uma quantidade, sim, de carboidrato. Ela não significa que você não vá comer carboidrato nenhum. Porém, tem que tomar muito cuidado com a combinação dos alimentos para que aquilo ali dê certo e realmente não aumente ali a carga glicêmica. O que é aumentar a carga glicêmica? É naquela refeição que você está fazendo, você colocar carboidratos que vão gerar ali realmente aquela disponibilidade de calorias que o carboidrato fornece, né, para o seu corpo fazer ali as atividades e também fazer um depósito de gordura, se for o caso. Então, quando a gente fala controlar a carga glicêmica, é ter um conjunto de nutrientes naquela refeição, aonde o seu carboidrato não vai dar aquela resposta de pico de insulina e pico de glicose, e você vai estimular ali seu corpo a usar como fonte de energia, porque a fonte de energia principal é o carboidrato. Ela é mais fácil, ela é mais rápida, o nosso corpo está muito acostumado com essa fonte de energia. Mas quando a gente começa a ensinar o nosso corpo a usar outras fontes de energia, como a que a gente mais quer no processo de emagrecimento, que é a gordura, a gente precisa ensinar ele a fazer isso. Muitas pessoas passam a vida inteira sem conseguir produzir os corpos cetônicos, que é o que eu falei ali, que a cetogênica vai, que é o objetivo principal da cetogênica, e não consegue ali mobilizar a gordura para ser queimada, fica naquele processo doloroso de emagrecimento, tenta várias estratégias e não consegue. Então a gente tem que começar a ensinar o nosso corpo a usar a nossa gordura como fonte de energia. Então, se a gente faz uma refeição onde a gente controla bastante essa carga, ou seja, essa liberação desse carboidrato, dessas calorias para a nossa corrente sanguínea, para o nosso metabolismo, ele vai usar a nossa fonte de reserva. Quando a gente quer emagrecer, o que a gente tem? A gente tem reserva de gordura, a gente tem reserva de energia. Então, a gente mais tem ali para gastar e tem sobrando. Então, a gente tem que estimular esse uso. E aí a gente vai controlar muito essa carga glicêmica, ou seja,
escolher carboidratos que não vão dar pico de glicose e juntar eles com outros nutrientes, tá? Porque às vezes a gente até pode comer um carboidrato de baixa carga glicêmica, mas dependendo se ele estiver isolado, dependendo da quantidade que a gente vai ter que comer daquele carboidrato, por exemplo, às vezes bater um suco com alguma fruta específica, pode ser que no final das contas aquele ali dê ainda um picozinho de glicose ou de insulina. Então eu vou ajudar vocês a entenderem as refeições, que seriam exemplos de refeições com uma pegada mais cetogênica e de controle glicêmico, para vocês verem a diferença, tá? Então eu vou falar, por exemplo, uma diferença de um café da manhã de uma dieta da proteína. Porque o que a dieta da proteína pensou? Vamos retirar todo o carboidrato, colocar bastante proteína e bastante gordura, principalmente de fonte animal, porque sem carboidrato o corpo vai perder peso. O problema é que a gente tem uma via no nosso corpo que chama neoglicogênese. O que é isso? Formar glicose a partir de outros substratos, ou seja, outros alimentos ali sem ser realmente carboidrato. E um dos que mais fazem isso é a proteína. Então imagina você retirar o carboidrato e aí você lota o seu dia de proteína, principalmente proteína animal, que é uma proteína mais inflamatória. Não estou dizendo que a gente tem que parar de comer proteína animal, mas o excesso dela, desde de manhã até o final do dia, vai causar muita inflamação e essa proteína em excesso vai virar carboidrato depois. Então, muitas pessoas que às vezes aumentam muito a quantidade de proteína, até emagrecem num primeiro momento, porque o corpo ele realmente tem ali uma mudança da quantidade de carboidrato que estava acostumado a comer. Normalmente essas pessoas têm um consumo de carboidrato muito alto. E aí, quando faz esse corte, troca, claro que o corpo responde, mas isso não é uma coisa que você vai conseguir sustentar muito tempo e bem provável que você vai gerar uma inflamação e depois vai começar a ter um efeito sanfona. Então, qual que é um café da manhã clássico de uma dieta da proteína? Ovos, bacon, salsicha, queijo, iogurte. Então você vê que assim, a base, a prioridade é tirar carboidrato, não importa. Se tiver muita gordura saturada e muita proteína, tá tudo certo. O problema é que você vai ter realmente uma saciedade, você vai comer ali uma quantidade legal de proteína ou até exagerada de proteína, mas a gente tem que pensar que no emagrecimento não é só caloria que importa, não é só contagem de macronutriente que importa. Se você ficar nessa via de se inflamar o tempo todo, por que se inflamar? Porque a gente já sabe que excesso de gordura saturada, excesso de proteína animal é inflamatório no nosso corpo, principalmente dependendo da herança genética das pessoas. Tem gente que tem muito mais dificuldade de digerir esses alimentos, tem gente que tem alteração nas vias de glicose, de insulina, principalmente quem tem familiares que já tiveram diabetes ou tem diabetes, pessoas que têm alteração de colesterol e triglicérides na família. Isso é muito comum, a gente acha que não é, mas a maioria das pessoas tem alguém na família que tem alteração desses exames. Controle de inflamação. Se você ganhou peso, está sobrepeso ou está com obesidade, você tem ali um desequilíbrio no seu processo de controle de inflamação. Mais um motivo para tomar cuidado com esse tipo de alimentação. E o nosso sistema, gente, anotem isso, ele funciona quando a gente está cheio de composto da natureza, composto ativo, fitoquímico, antioxidantes. É isso que faz nossas células funcionarem. Nós não vamos viver só disso, a gente precisa de macronutrientes, a gente precisa comer, mas se a gente não der esse suporte para os nossos genes, que são os compostos das frutas, das verduras, dos chás, né, das especiarias, das coisas que a natureza trouxe aí pra gente, a gente vai ter muita resposta inflamatória. E a dieta da proteína, ela não preocupa com composto ativo, com fitoquímico, com fenólicos, com nada disso. Ela só se preocupa em retirar o carboidrato e mandar proteína e gordura para dentro. Uma gordura que nem sempre é uma gordura boa, porque a gordura na maior parte da dieta da proteína é uma gordura saturada, é uma gordura mais inflamatória. Então, muitas vezes vocês podem até fazer um teste de começar uma dieta da proteína. Quem não quer saber do que eu tô falando, vai fazer a dieta da proteína, já viu que outra pessoa fez e deu resultado, quer testar, enfim, cada um sabe o que faz, e eu acho que as pessoas têm que testar mesmo as coisas. Você pode fazer um exame de sangue no início dessa estratégia e depois você repete esse exame de sangue no final dessa estratégia para você ver o que aconteceu ali com os seus marcadores de exame durante o período que você ficou na dieta da proteína. Muitas pessoas até chegam a ganhar muito peso após pararem, porque, gente, não tem como a gente ter uma estratégia assim e manter essa estratégia pro resto da vida.
porque não é sustentável. A gente tem né, o nosso corpo precisa de carboidrato, inclusive nossos sistemas de detoxificação dependem de carboidrato, o nosso sistema digestivo depende de carboidrato, os nossos neurônios dependem de carboidrato, então você não vai ficar sem carboidrato pro resto da vida. Então, você não vai conseguir fazer isso para sempre. Então, quando você voltar a comer carboidrato, é bem provável que seu corpo até perca um pouco a sensibilidade na hora de controlar essa glicose e essa insulina e você comece a ter picos disso. Eu já vi gente desenvolver resistência à insulina e quase um pré-diabetes porque ficou na dieta da proteína há muito tempo. E olha só, não tinha carboidrato na comida dessa pessoa. Então tem que tomar muito cuidado com o estilo que é proposto daquele alimento. Então acordar e comer ovos, bacon, salsicha, queijo, iogurte, almoçar 200 gramas de bife ou de frango, e só legumes, e aí depois à tarde você come mais um polenguinho, ou um queijo, ou então outro ovo, aí à noite você faz proteína animal de novo, carne, ou você faz um omelete, você fica o tempo todo enchendo o corpo de proteína animal. E o sistema digestivo, ele não gosta também dessa repetição, ele gosta que a gente varie as coisas, e ele precisa de vitaminas e minerais. A gente tem vitamina e mineral, sim, nas proteínas animais e também na gordura. É lógico que a gente tem, mas é diferente. A gente precisa de uma combinação de nutrientes. Por isso a gente não pode ficar nessa monotonia da dieta da proteína, tá? Eu não sei se alguém já fez, se alguém tem alguma coisa para compartilhar em termos de sentir que aquilo ali gerou, talvez, ou benefício ou não, ou trouxe até algum sinal e sintoma que a pessoa não tinha no momento que ela estava fazendo essa estratégia. Já a estratégia cetogênica, que a gente pode às vezes também fazer, por exemplo, um pouquinho da dieta cetogênica, um pouquinho de low carb, e depois a gente volta com um consumo maior de carboidrato, a gente fazer um ciclo de estratégias. Ninguém vive de cetogênica, é extremamente difícil viver numa dieta cetogênica e não faz sentido também viver de dieta cetogênica. O que a gente faz é estratégia para estimular o emagrecimento, ensinar o corpo da pessoa a usar a gordura como fonte de energia. Muitas pessoas têm dificuldade para emagrecer, como eu falei, porque não sabem nem usar, o corpo não sabe nem colocar a gordura para ser disponibilizada para queimar. Então, às vezes a pessoa até tá fazendo exercício, a pessoa tá tentando fazer uma restrição alimentar, mas as células, o caminho dela tá muito dificultado. Então, a estratégia cetogênica, ela vai ajudar nesse processo. Tem que ter paciência, nem sempre é no início. Muitas vezes até essa pessoa entrar num estado ali de produzir corpos cetônicos demora um pouco, então tem que ter paciência. E quando eu falo entrar num estado de produzir corpos cetônicos, lembrem que isso não tem nada a ver com entrar em cetoacidose, tá? Sabe a cetoacidose do diabético, que né, produz ali tanto corpo cetônico que isso causa uma acidez na corrente sanguínea? Não tem nada a ver com isso. Na dieta cetogênica, no jejum intermitente, no exercício em jejum, que são todas estratégias para a gente produzir corpo cetônico, não consegue produzir corpo cetônico nessa quantidade para causar um efeito ali de uma cetoacidose, tá? A gente vai causar um efeito de flexibilizar o metabolismo. O que é isso? Ensinar ele a trabalhar do jeito do que for. Hoje tem carboidrato, eu sei trabalhar com carboidrato. Hoje eu não tenho, eu também sei trabalhar sem carboidrato. Eu tô precisando fazer um jejum? Não vou sofrer porque eu vou fazer um jejum. É isso que a gente quer ensinar. É assim que seu corpo vai conseguir perder o estoque e manter essa perda pra sempre, né? Então você quer perder peso, você não quer perder e ficar ganhando peso toda hora e ficar nessa luta infinita. Então é isso que a estratégia vai fazer. Uma estratégia cetogênica, a base da cetogênica é muito composto antioxidante, fitoquímico, muito, tá? Na estratégia cetogênica tem que ter ao longo do dia pelo menos 3 ou 4 estratégias que forneçam uma quantidade boa disso. Como que eu vou fazer isso? Com um shot, com um chá, com suplementação, com a própria comida. Só que isso tem que ser pensado, não é comer de qualquer jeito, só tirar o carboidrato, colocar outras coisas e pronto, acabou. Então a gente vai combinar esses alimentos e fazer essas estratégias que parece que é super difícil, mas é bem simples. Eu vou dar um exemplo de um dia cetogênico, e aí você pode ir, claro, né, adaptando ele um pouquinho com a sua realidade, com as coisas que você gosta, mas eu vou dar exemplo de um dia. E a gente vai aumentar a gordura boa, então a gente vai aumentar a fonte de gordura monoinsaturada e poliinsaturada. Que gorduras são essas? São as gorduras vegetais, não é gordura animal. Não tem problema na cetogênica a gente comer gordura animal, mas a nossa base da cetogênica vai ser gordura vegetal. Que gordura vegetal? Castanha, abacate, açaí, os óleos vegetais de boa qualidade, não são os óleos refinados de cozinha.
Lembrem disso, óleos vegetais de boa qualidade e que vão estimular a nossa produção de corpos cetônicos, a nossa resposta metabólica, vão ajudar em tudo, até na nossa questão de energia mental, de energia muscular. Eles são extremamente diferentes de óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho. Esses óleos são muito inflamatórios porque eles são refinados, a forma deles serem extraídos é totalmente diferente do que um azeite extra virgem, um azeite virgem, um óleo de abacate, um óleo de semente de uva, de semente de abóbora, de gergelim. Esses óleos, por isso que quando vocês vão comparar o valor deles também, é bem diferente. Esses óleos, eles têm um valor muito mais alto, eles custam muito mais do que esses outros óleos aí de cozinha que as pessoas usam para cozinhar no dia a dia. Inclusive, na dieta cetogênica, o ideal é a gente nem cozinhar com esses óleos mais, tá? A gente, não só na cetogênica, mas tipo na vida. Então, se você busca aí controlar sua inflamação, chegar num estado ali de perda de peso e ficar bem com energia, você tem que começar a tirar essas coisas inflamatórias da rotina. Então, os óleos melhores são esses, tá? E aí a gente pode usar tanto na preparação, como a gente pode usar como uma estratégia mesmo, até para saciedade. Muitas vezes, quando a pessoa tá fazendo essa troca, né, das estratégias, eu tava acostumada a comer bastante carboidrato, acordava, comia um pão, um pedaço de bolo, fruta, leite com Nescau, leite com café, bolo, queijo, um pedaço de pão. É muito comum esse café da manhã. Quando você tira o carboidrato, isso também tem uma forma de ser feito, tá, gente? Eu nem aconselho uma pessoa que come muito carboidrato passar do nada para uma estratégia cetogênica. O corpo vai sofrer muito nessa transição e é bem provável que você nem consiga fazer, tá? A gente vê muito isso acontecer e os pacientes relatam muito que não conseguiram manter a dieta cetogênica porque se sentiram muito mal, como se estivessem gripados, como se estivessem com uma virose, porque você tem uma sensação de cabeça pesada, fica com o cérebro bem, não consegue prestar atenção, cai seu rendimento, cai sua energia, não consegue treinar, fica de mau humor, tem dor de cabeça, é muito ruim, tá? Então, essa transição ela tem que ter um momento para ser feita. E assim, a gente também tem que tomar muito cuidado com quem tem um diabetes que está descompensado, né? Uma alteração de glicose, de insulina ali, ou uma pessoa que tem hipoglicemia, que está descontrolada. Então, quando a pessoa tem alguma situação de saúde específica, isso deve ser acompanhado. Não sai fazendo isso de qualquer jeito não, porque pode não ser legal, tá? Mas para quem está saudável, quer testar, já reduziu o carboidrato, já tentou fazer aí estratégias alimentares, você pode fazer dessa forma que eu vou dar o exemplo aí de um dia. Então, esses óleos a gente pode usar na preparação das coisas, tanto para fazer, né, o seu almoço, o seu café da manhã, até o seu jantar, como tomar esses óleos. Então, por exemplo, uma colher de óleo de abacate, você pode pegar e tomar uma colher de sopa ali de óleo de abacate antes das suas principais refeições. Aí vai um remédio mesmo, gente. Não é tomar prazer de tomar uma colher de óleo. Não é prazer nisso. Mas eles são óleos que não têm muito gosto, então é só tomar. Por quê? Porque quando você joga esses óleos, que são poliinsaturados e monoinsaturados, para dentro do seu corpo, eles são muito ricos nos compostos antioxidantes que eu estava falando agora. Então, uma forma de você não ter que ficar cozinhando quilos e quilos de folhas verdes escuras, brócolis, couve-flor, comer quilos de semente, comer frutas vermelhas, comer a fruta não sei da onde, que é muito difícil fazer tudo isso e também é muito caro. Então você consegue concentrar esses compostos em estratégias muito simples. Então às vezes você pode ter 2 óleos diferentes, um extra virgem ou um azeite virgem para cozinhar e tenha um óleo de abacate ou um óleo de gergelim e você pode tomar esse óleo ou até acrescentar também em cima da comida, mas é porque quando a gente toma antes da refeição, ele chega direto no nosso sistema digestivo e fica bem fácil desses compostos serem aproveitados. Quando a gente coloca, muitas vezes eu passo essa estratégia e o paciente fala assim: nossa, eu não posso colocar esse óleo em cima da salada ou em cima de alguma coisa que eu vou comer no almoço, porque não, tomar uma colher de óleo, né, é meio ruim. Pode, é melhor do que não tomar, mas quando a gente toma puro, esses compostos eles não têm nada para atrapalhar na absorção deles, eles chegaram ali sozinhos. Quando a gente coloca com outras coisas, pode haver ali um pouquinho de competição, então por isso que a gente fala para usar, às vezes, um pouco assim, antes das refeições. Um outro óleo que eu gosto muito de indicar, muitos pacientes meus usam, e ajuda demais no apetite, então segurar a fome que pode gerar nessa transição aí de tirar carboidratos, fazer uma estratégia cetogênica.
Mas, ao mesmo tempo, vai gerar energia mental e energia muscular para quem vai treinar, porque a gente vai fazer o processo de emagrecimento, não adianta só a alimentação. A alimentação vai ser um inicial, pode dar certo demais quando a pessoa está mudando ali um perfil de alimentação ruim para uma alimentação boa, mas perder peso ao longo prazo vai precisar de algum gasto de energia, então, em algum momento a pessoa vai precisar se movimentar. Então vai dar muita energia muscular, que é o TCM, que é o triglicerídeo de cadeia média, que é aquele óleo que parece com óleo de coco, mas ele é um óleo mais nobre e ele ajuda muito na estratégia cetogênica. Ele é um dos meus preferidos. Se for escolher um óleo para dar para a pessoa, eu só posso comprar um desses óleos mais caros aí. E hoje, na verdade, no mercado tem muita marca dele, de confiança, e ele nem é tão caro assim, e rende muito, gente, porque a gente usa uma colherzinha, a gente não vai ficar tomando óleo o dia inteiro. Então a gente pode pôr esse óleo até no nosso café, a gente pode pôr no chá, a gente pode fazer no shot de limão com outras especiarias, a gente pode colocar num latte, a gente pode pôr até numa preparação salgada, você faz um creme de legumes, você faz algum molho, coloca ele lá dentro. Então ele é muito fácil de conseguir, porque não tem gosto de nada, então é muito fácil a gente inserir ali no dia a dia. E ele ajuda muito a chegar com esse... Ele ajuda demais na produção de corpos cetônicos ainda. Então ele é muito estratégico por causa disso. Então você pode colocar esses óleos ao longo do dia, como essas estratégias de potencializar esses compostos que eu falei. Outra forma que eu gosto muito, todo mundo já sabe, eu falo em todos os meus vídeos, é fazer os shots. Então, quando você quer começar uma estratégia cetogênica e controlar seu processo inflamatório e ensinar seu corpo a usar as rotas que a gente tem, então todo mundo herdou todas as rotas funcionando. Algumas pessoas têm polimorfismos, o que é isso? Alterações genéticas herdadas ali dos pais, que vão dificultar uma queima de gordura, que vão facilitar um depósito de gordura, que vão ter mais problemas em questão de muita fome ou de sistema de recompensa. Cada um tem a sua dificuldade na hora de emagrecer, tá? Tem pessoas que têm tudo isso, é um combo, então para aquela pessoa é mais difícil ainda. Só que quando a gente quer que essas vias funcionem, independente se você herdou o erro ou não, você precisa dar esse estímulo. Então, não é porque você herdou às vezes, não, minha família toda é gordinha, e a gente não emagrece, não. Não é assim que funciona, sua família toda pode ser gordinha. Se você tiver estratégias do dia a dia que ajude essas rotas, você vai perder peso. Não importa se todo mundo está sobrepeso ou obeso. Tem que ver o que todo mundo está fazendo ou deixando de fazer para que aquele metabolismo realmente siga ali o que ele teve de herança. Então, herdar uma coisa não significa que nada daquilo ali vai funcionar, que você pode desistir da vida. Pelo contrário, a nutrição baseada nessas questões todas da genética, ela veio justamente para modular essas vias e ensinar que cada um tem pontos principais para cuidar e que, dependendo da sua herança, do que você faz, do que você busca, aquela estratégia vai fazer sentido ou não vai fazer sentido. Por isso que a gente não vai fazer tudo igual para todo mundo. Então, quando a gente quer melhorar essas rotas, entrar no processo de emagrecimento e tentar ali uma estratégia cetogênica, por exemplo, a gente começa um dia antes, que é na noite anterior, tá? Então, a gente não começa o nosso próximo dia no café da manhã, a gente começa na noite anterior. Por que na noite anterior? Porque tem uma questão muito importante que acontece no nosso corpo, que é no horário noturno, onde a gente precisa modular muito o nosso sono. O que é modular? É melhorar, gente, é fazer a via funcionar, é fazer com que ele fique equilibrado e que fique funcionando bem. Quando a gente modula o nosso sono, a gente começa a produzir sinalizadores, tá? A gente faz expressão de genes específicos que vão sinalizar para o nosso corpo, aumentar ali a produção desses compostos antioxidantes, o aproveitamento desses compostos antioxidantes, vão sinalizar para o seu corpo que ele vai desprender da gordura como fonte de energia, que você vai ter as suas fontes, os seus sistemas de detoxificação funcionando, porque no emagrecimento, se você não detoxificar, você vai ficar todo intoxicado, porque na gordura temos toxina, a nossa gordura guarda toxina. Por isso que quem está emagrecendo no primeiro momento sente dor de cabeça, muito mau humor, isso acontece demais. Então, à noite, quando a gente modula um gene que chama CLOCK, que é responsável por
melhorar todo o nosso ciclo das 24 horas, ou seja, equilibrar a nossa liberação de hormônios, o nosso processo de renovação celular, o nosso reparo do próprio DNA, tá? Então, toda a nossa resposta metabólica depende de um sono bom. Então, à noite, a gente pode começar já a fazer estratégias antioxidantes para você já ficar melhor na cetogênica no dia seguinte. Então, como que a gente pode fazer isso? Existem formas muito simples de fazer isso. Claro, se você tem um sono muito ruim, você tem que começar a trabalhar o que faz esse sono ficar muito ruim. Então, a primeira coisa é começar a ter ali estratégias para você, porque tem pessoas que têm dificuldade para pegar no sono, tem pessoas que têm dificuldade de manter um sono, tem pessoas que têm insônia no meio da madrugada, tem pessoas que acordam a noite toda para ficar indo ao banheiro fazer xixi, que na verdade isso é um outro assunto, mas isso é um erro ali ou um problema que você deve estar no seu sistema de detoxificação. Então, depende do problema da pessoa, mas começar a trabalhar a qualidade do sono. Se o seu sono já está melhor, se você dorme bem, não tem problema com isso, você pode começar então essas estratégias fazendo um chá, que é um chá específico para o momento noturno. Então, um chá de melissa, das folhas de maracujá, um chá de camomila, um chá de folha de amora, um chá de tulsi. Então, existem vários chás que você pode fazer, que são chás mais relaxantes, lavanda, valeriana, mulungu. Tomem cuidado na hora de fazer os chás de vocês, tá? Não façam chás exageradamente, não tomem litros de chás antes de dormir, um pouquinho antes de dormir, porque senão você realmente vai ter que acordar para fazer xixi. Aí não tem nada a ver com detoxificação, é realmente porque você tomou muito líquido antes de ir para a cama. E nesse chá você pode colocar de 20 a 30 gotas de própolis. Própolis aquoso ou alcoólico. No chá, eu particularmente gosto de colocar o própolis aquoso, porque o própolis alcoólico, ele vai ter um pouco mais de extração ali dos compostos, né, da própolis, mas no chá vai ficar bem ruim, o gosto não fica muito bom. Então, você pode tomar o chá com o própolis, né, com o própolis dentro, ou você pode realmente tomar ali diluído num pouquinho de limão ou num pouquinho de água e fazer ali um shotzinho com própolis. O própolis é riquíssimo em composto ativo, ele vai modular muito essas respostas genéticas e aí você vai conseguir ter essa resposta do que eu falei. Uma outra coisa que é muito bom nesse horário é a gente estimular nosso processo de limpeza do corpo, porque ele acontece no período noturno. Então, às vezes eu gosto muito de indicar para tomar antes de dormir clorela e espirulina, às vezes fazer uma tintura que tenha substâncias que ajudam também no processo de detoxificação, como alcachofra, silimarina. A gente tem várias plantas aí que ajudam nesse processo. Cada um vai ter uma sensibilidade, então pode ser que às vezes essa pessoa se sinta melhor usando esses ativos de manhã, outras podem se sentir melhor usando à noite, mas é simples, gente. Faz um chá relaxante, um chá bem feito, porque somente no chá já vai ter compostos do que a gente precisa. E você pode ali acrescentar o própolis ou tomar até uma cápsula de própolis, se for o caso, tá? Então você começou já a modular seu sono e melhorar a sua resposta cetogênica no dia seguinte. No dia seguinte, você vai acordar e você vai fazer novamente uma estratégia anti-inflamatória ao acordar. Você não vai acordar porque você tá na cetogênica e vai mandar uma xícara enorme de café, porque café puro, sem açúcar, não tem caloria nenhuma, eu vou seguir na cetogênica e tá tudo certo. Não, a gente não faz isso ao acordar. Você pode tomar seu café, mas primeiro, ou você vai fazer um shot bem anti-inflamatório, e eu sempre falo a receita mais fácil, a mais prática, todo mundo aqui que tá assistindo meus vídeos já sabe isso de cor, que é espremer um limão ou colocar 50 ml de vinagre de maçã, se puder ser orgânico, melhor, ou fazer um concentrado natural de suco de maracujá ou de suco de frutas vermelhas. Por que esses? Ou de acerola, porque eles têm muitos compostos ativos, são riquíssimos nessas substâncias que eu tô falando pra vocês. E aí vocês podem colocar uma colher de chá rasa de gengibre. Para quem tem sensibilidade com gengibre, algumas pessoas têm, pode ser cúrcuma. Pode ser colocar o própolis de manhã ao invés de colocar à noite. Vocês podem fazer, às vezes, um chá. Então faz um chá e não faz shot, porque não tolera muito shot. Podem conversar, às vezes, com um profissional que acompanha vocês ou ver numa farmácia de manipulação e tomar tinturas, que é o extrato das plantas, mais concentrado ali em solução alcoólica. A gente pinga as gotinhas, então tintura de gengibre, tintura de alcaçuz, tintura em várias tinturas que a gente pode usar. A própria própolis é uma tintura, né?
própolis alcoólico, então a gente pode usar esses ativos todos pela manhã. Ou você pode fazer realmente uma suplementação de extratos, né? E tomar isso logo pela manhã. Pode tomar, hoje existem empresas que vendem a cúrcuma padronizada, e aí você pode tomar cápsula de cúrcuma, de gengibre. Então tem um monte de opção, tá? Mas esses são os mais básicos para não complicar muito. E aí um café cetogênico, olha a diferença de um prato com uma salsicha, 2 ovos, uns 3 pedaços de bacon e 2 pedaços de queijo. Beleza, tem carboidrato nenhum ali. Olha o tanto de gordura saturada e proteína animal. Olha esse prato, que seria um prato de uma dieta cetogênica. Pode ter ali 2 ovos mexidos, e aí você vai colocar ou uma folha verde refogada, então uma couve, um agrião, ou o que você goste. Você pode, inclusive, colocar cogumelo ao mesmo tempo e fazer tipo ovos mexidos, um pouquinho de cogumelo, uma folha verde, semente de gergelim, fazendo azeite. Você pode fazer isso, pode ter ali 20, 30 gramas de algum queijo mais curado, meia cura, ou um queijo de búfala, um queijo de cabra, para você misturar um pouquinho ali as proteínas. E você já tomou esse shot, fez esse prato que tem proteína e gordura boa, mas ele não é majoritariamente proteína animal sem mais nada. Então a gente pode pôr as sementes como uma fonte de proteína vegetal, vitaminas e minerais, vai ter zinco, vai ter magnésio, vai ter cálcio. Você vai colocar, não gosto de cogumelo, nem tenho isso na minha casa. Beleza, põe uma folha, coloca então uma cenoura ralada, coloca um pouquinho de patê de grão de bico. Tem várias opções que vocês podem variar. Pode fazer uma panqueca com farinha de amêndoa. Mas como é que eu vou fazer uma panqueca se vai ter carboidrato? A gente pode fazer várias panquecas sem carboidrato. Farinha de amêndoa, farinha de coco, farinha de semente de abóbora, farinha de semente de linhaça, de semente de girassol. Quebra um ovo, coloca 2 colheres da farinha, coloca temperos, coloca um pedaço de queijo, você fez uma omelete. Precisa fazer ovo mexido para quem não gosta. Pode fazer um shake com uma proteína vegetal, uma proteína do whey, colágeno, que é a minha proteína favorita, porque ela é muito fácil de digerir, ela é extremamente não inflamatória, ela é ótima, inclusive para quem tem dores, para quem tem autoimune, então você pode usar a proteína de colágeno. E aí você vai ter esse shot ou ter um chá, pode fazer seu café, se quiser colocar uma colher de TCM no seu café para dar mais energia ainda mental, você pode fazer isso. Ou então você pode até fazer para acompanhar ali aqueles ovos com queijo, com a folha verde, ou fazer uma omelete, que às vezes a combinação vai ficar mais gostosa quando você junta tudo. Você pode fazer um suco de baixa carga glicêmica, você pode usar morango congelado, kiwi, maracujá, caju, acerola. Olha o tanto de fruta de opção. Então, não é só usar fruta cara. Maracujá, acerola, caju, isso tudo dá para usar também para fazer um suco. Você pode colocar água, folha de hortelã, lasca de gengibre. E aí você fez. Se você colocar meia fatia de abacaxi ou até uma fatia de abacaxi, mas o resto da sua refeição não tem mais carboidrato e tem essas gorduras boas e essa proteína, a liberação do carboidrato não vai gerar pico de glicose, ou seja, controlamos a carga glicêmica. Eu vou dar um exemplo de uma refeição que não vai ter controle de carga glicêmica e é saudável. Vou amassar 2 bananas, vou colocar 4 colheres de farelo de aveia e vou colocar mel. Tem algo de errado nessa refeição? Principalmente se você for treinar, por exemplo. Vou fazer um treino intenso, preciso de muita energia, fiz esse pré-treino aqui. Tem nada de errado nisso. Na dieta cetogênica dá para fazer isso? Não dá. Porque aquela quantidade ali de carboidrato, por mais que seja carboidratos do bem, são bons carboidratos, podemos usar em outro momento, mas numa estratégia cetogênica não dá. Que aí você teve a produção ali de glicose, de insulina, que vai impedir que o seu corpo use corpos cetônicos. Para que eu vou usar corpos cetônicos se tá chegando esse tantão de carboidrato aqui? Entendeu? Só que num treino de alta performance, ou num treino onde a pessoa quer ganho de massa muscular, ou quer um rendimento, ok, faz sentido. A pessoa não tá buscando só produzir corpos cetônicos e ficar queimando gordura, a pessoa tá buscando outras coisas. Agora, aqui no nosso assunto, perda de gordura, perda de peso e testar uma estratégia cetogênica, isso daí já não daria certo. Fazer uma tapioca com ovo daria certo? Não vai dar, porque como é que você vai fazer uma tapioca com uma colherzinha desse tamanho de tapioca? Você não vai conseguir nem fazer a tapioca. Então, é melhor fazer uma panqueca e é melhor usar essas estratégias que eu falei, tá? Então, café da manhã vocês podem ter essa opção. No almoço,
todos os legumes que têm baixa carga glicêmica, que são, tirando os tubérculos, você pode usar todos, então tirando mandioca, inhame, batata doce, batata inglesa, cenoura amarela, e cuidado um pouco com a beterraba, porque ela acaba tendo um pouquinho mais de açúcar. Ela não é considerada ali realmente um carboidrato igual aos outros, mas assim, na cetogênica a gente pede para segurar um pouquinho. Então, abobrinha, abóbora, brócolis, couve-flor, chuchu, folhas todas, isso aí, cenoura, tomate, isso tudo você pode comer à vontade. E olha a diferença de um almoço da dieta da proteína. Um pouco ali de legume e 250 gramas de carne. E às vezes até um bacon de novo, ou às vezes até, já vi muito, ovo, carne, bacon de novo no almoço, sendo que foi a base do café da manhã. Então aqui não, a gente tem um monte de legume, e aí nós vamos tomar uma colher desses óleos que eu falei, ou a gente vai colocar o óleo na comida se a pessoa realmente não der para fazer isso. Você pode acrescentar nessa salada, nesses legumes, as sementes, semente de abóbora, girassol, gergelim, pode até colocar castanha laminada, isso não vai aumentar a carga glicêmica e isso vai trazer um monte de vitamina e mineral, porque essas sementes elas são riquíssimas nesses micronutrientes, tá? Então, você pode fazer um pedaço de peixe, um pedaço de frango, um pedaço de uma carne vermelha mais magra, ou até um pedaço 100 gramas, 120 gramas, e colocar um pouquinho de quinoa cozida, um pouquinho de lentilha cozida, mas não dá muito. Até dá pra gente fazer uma cetogênica e colocar um pouquinho de arroz e feijão, mas tem que juntar os dois numa quantidade ali, que no seu corpo você vai sentir ali. Esse horário, inclusive, é o horário que a gente pode mais abrir um pouquinho assim a guarda para colocar carboidrato. Então, pode ser que você consiga comer um pouquinho de arroz e feijão, aí você vai comer 100, 120 gramas no máximo de proteína, porque se a gente juntar muito carboidrato com muita proteína, a gente vai produzir essa glicose e essa insulina que eu falei, aí acabou a carga glicêmica, vai aumentar. E aí você vai colocar bastante gordura boa, uma colher ali, uma colher ou 2 colheres, todos esses legumes que vão estar cheios de fibra, e a fibra é muito boa para segurar essa resposta aí da glicemia, um pouquinho de carboidrato e a sua proteína. Beleza, não passou fome, tá tudo certo, tá? Também não precisa comer só um pedacinho de frango e um monte de salada e acabou. Não, dá para comer um almoço um pouco mais completo. No período da tarde, é a hora que a gente também pode abrir um pouquinho a mão do carboidrato. Então, pode ser que você consiga fazer uma panqueca com as farinhas, mais uma vez, as farinhas que eu falei, farinha de amêndoa, de coco, de semente. Pode, às vezes, colocar até uma colher de sobremesa de de aveia em flocos ou de farelo de aveia, tá? Também dá pra colocar. Pode, às vezes, tentar fazer uma panqueca, usar meia banana. Se a gente usar uma banana inteira, provavelmente, dependendo do seu processo de adaptação, você não vai conseguir ali segurar realmente a produção de carboidrato. Então, cuidado, porque acaba que é muito fácil a gente comer uma banana inteira, né? E aí você pode fazer um suco com aquelas frutas. Outra opção que é muito prática é o shake, eu gosto muito à tarde. Uma coisa que você pode fazer é um latte com leite vegetal, pega um leite de castanha, um leite de coco, leites que não tem maltodestrina nem açúcar na composição, tem que tomar muito cuidado com as marcas. Existem marcas ótimas, clean label, existem marcas horríveis, cheias de tranqueira dentro, então é preferível nem usar esse leite. Por que não leite de vaca, já que eu tô na dieta cetogênica? Porque os derivados do leite, principalmente o leite, vão estimular muito a produção de insulina. E aí pode ser que você perca ali toda a capacidade de estimular a produção de corpos cetônicos por ficar dando esse pico. É como se ele funcionasse parecido com o carboidrato, tá? Então, por isso eu gosto de estimular o uso dos leites vegetais. E também porque eles são mais saudáveis aí para a maioria das pessoas. Então, você pode colocar um colágeno, cacau, canela, cardamomo, fazer um latte. Às vezes até usar uma medida desses cafés que não quebram cetose, né? A cetose não quebram a produção ali de corpos cetônicos e nem quebram, por exemplo, um jejum. Então, Power Coffee, Super Coffee, vocês podem colocar, não muito tarde, né, gente, para não atrapalhar o sono. Colocar uma proteína. Pode usar o whey, já que você falou que não pode usar o leite? Pode, porque é um pouquinho diferente essa resposta, né? O whey, ele não vai ter praticamente carboidrato nenhum. Então, a resposta é diferente. Então, você pode colocar um whey, fazer um shake, ou pode fazer um pudim de chia, que é hidratar a chia no leite vegetal e colocar um kiwi, morango em cima, lasca de coco, comer castanha, tomar outro chá. Então é importante que você tente tomar de 2 a 3 chás aí ao dia. Então pode ser um no meio da manhã. Inclusive os chás, eles seguram muito o apetite.
Então, um no meio da manhã, um no meio da tarde e um lá antes de dormir, igual eu falei. E aí o jantar mais ou menos parecido com o almoço, ou se você não quer consumir proteína, porque pode ser que às vezes à noite seu sistema digestivo ele seja pior para digerir as coisas, você pode fazer um creme de legumes, pode fazer às vezes um bowl de quinoa com legumes, né, com palmito, cenoura, tomate, azeitona, enfim, brócolis, couve-flor, pode variar aí da forma que vocês preferirem. E fazerem um jantar mais leve, e isso foi uma estratégia cetogênica. A gente gosta de fazer estratégia cetogênica uma semana, 10 dias, gente. Então, isso que eu falei, teve restrição de várias coisas? Tem várias frutas que tem que ficar com cuidado, então banana, manga, melancia, uva, essas que tem mais carboidrato, claro que a gente vai segurar mais para consumir. Não vai comer arroz e feijão sem ali pensar na quantidade, os tubérculos, então assim, claro que você tem que ficar mais atento. Mas é uma estratégia por período. Por isso que eu falei, não dá pra ficar a vida fazendo uma cetogênica. Não dá pra fazer isso. Dá pra inserir um chocolate 70%, 80%. Então, assim, dá pra você comer super bem e fazer uma estratégia sem carboidrato. Só que, se ela for sem carboidrato, só com proteína animal, aquilo ali não vai prestar. Então, isso que eu falei, olha a diferença. Olha só, tem shot, tem chá, tem semente, tem várias gorduras boas nos momentos específicos. Tem muito legume, tem algumas frutas específicas. Então, é bem diferente a resposta que o seu corpo vai ter. É quase uma dieta do Mediterrâneo, só que controlada em carboidrato. Então, a dieta cetogênica, a estratégia cetogênica, ela é bem parecida com a dieta do Mediterrâneo. Só que a dieta do Mediterrâneo, o carboidrato ele não é controlado, né? A gente tem uma quantidade ali de carboidrato permitida e tá tudo bem. Então, se você fizer essa estratégia dessa forma, você vai ver que a resposta é muito diferente, não só para o processo de emagrecimento, como para saúde, cuidado de doença, modulação genética, modulação de neurotransmissores. Então, você vai aprender a ter mais controle de fome, de saciedade, de sistema de recompensa. Pode ser que você conserte um problema de saúde que você nem estava imaginando que tinha a ver com essa estratégia, você estava só focado no emagrecimento, de repente você curou uma enxaqueca que você não sabia de onde vinha, uma dor articular que você não sabia de onde vinha, uma oscilação de humor que também você não sabia de onde vinha, TPM braba, a cada mês que vem é um sofrimento ficar menstruada, porque é horrível, um desequilíbrio hormonal. Então, existem vários benefícios, mas lembrem-se que é bem diferente de uma dieta da proteína, tá? Então, espero que eu tenha esclarecido um pouquinho a diferença dessas duas. É muita informação mesmo, depois eu vou falar mais de cada uma mesmo, específica. A gente sempre vem falando desses assuntos aqui, e tem muito mais, então cada vez que a gente fala de nutrição surge mais dúvida. Então, eu espero que eu tenha dado pelo menos uma pequena esclarecida. E aí, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, mande para pessoas que você acha que também estão fazendo essa estratégia, ou que precisam saber dessa informação. E aí, nos vemos no próximo vídeo. Até lá! If you will tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again.